E a Operação Locke, né? O que é isso? Que são esses rumores que estão aqui a todo vapor no estado de São Paulo. Então, de fato, o governo do estado de São Paulo, o fisco, né, está com uma operação em andamento para notificação de contribuintes que estão em indícios de simulação de compra e venda de cotas sociais, mas, na verdade, para omitir verdadeiras doações patrimoniais sem a devida tributação. Então, gente, o problema é que o assunto da holding familiar, ele está muito em alta. Ele já era algo em evidência e com grande prospecção, né, com o passar dos anos aí, por uma questão de modernização da organização patrimonial das famílias. Mas, nos últimos anos, com o início da reforma tributária, ele se estourou, né, como algo urgente e iminente, por conta das alterações de alíquota que vão vir com a reforma tributária. Então, virou aí essa mobilização de corrida contra o tempo para usar essa ferramenta que já traz economia tributária ainda dentro das menores alíquotas possíveis. Então, o assunto ele está muito em evidência. E aí, o que acontece, né? As pessoas começam com as teorias de conspiração. Então, nossa, é agora que esse negócio vai cair por terra, porque, olha, o fisco está aí dizendo que realmente não pode ter compra e venda, não pode ter doação de cota social entre família, entre parentes, que isso realmente é ilegal. Não é isso, o problema não é a holding familiar, gente, são deslizes, são irregularidades dentro do processo de constituição de todo esse sistema. Então, o profissional que ele não é totalmente especializado, né, o técnico que não domina a ferramenta holding familiar como um planejamento patrimonial de eficiência tributária e de sucessão, tá, desses bens, ele vai cair por deslizes pequenos, burocráticos e que traz toda essa fumaça para o fisco. Então, o problema não é a holding. A holding, se ela fosse algo ilegal, ela não estaria sendo propagada de uma forma tão pública via internet, né? Ela é totalmente, o serviço ele é totalmente discutido nas ferramentas digitais. Ela não teria comissões de holding familiar que tratam do assunto dentro das OABs, das subseções das OABs via nível Brasil, tá? Então, nós temos hoje comissões de planejamento patrimonial que tratam de holdings familiares dentro da OAB. Então, é um assunto totalmente possível, porque é uma combinação de leis que traz a permissão para que isso seja praticado. O problema, tá? E a questão da Operação Locke são situações ocorridas de cotas sociais onde pode ser uma omissão de uma doação. Então, o que o fisco fez? Ele analisou situações de indícios de vínculos de parentesco, tá? E ele traz uma situação de necessidade de comprovação, né? Então, ou seja, tem compra e venda? Então, ele quer o comprovante de pagamento. Tem doação? Ele quer a declaração de TCMD dessas cotas sociais. E, por vezes, essa declaração ela era até isenta, não ia ter nem tributação. Então, até surpreendentemente, no meu escritório, eu recebi mais consultas de pessoas que não estavam ligadas à holding familiar e que foram notificadas por atos isolados empresariais. Então, tinham negócios empresariais com familiares, houve uma compra e venda de cotas, houve doações de cotas, mas onde faltou, de repente, um comprovante de compra e venda, na declaração de imposto de renda não foi descrito corretamente como que isso aconteceu, não houve a declaração do ITCMD, até, de repente, a última situação que eu atendi semana passada, ela era isenta essa transação e não houve. Então, eu devolvi a pessoa para o contador dela, para o contador fazer essa declaração de TCMD só para justificar a isenção ali. Então, a intenção do fisco é trazer as pessoas para uma reanálise do que tem feito, uma autorregularização para evitar o quê? O auto de infração e posterior penalidade via multa, tá? Então, é isso. Não precisem se preocupar, é só buscar o seu profissional de confiança que fez ou um outro profissional que te traga a situação de segurança nesse momento para uma autoanálise, uma verdadeira auditoria nas transações que você tenha feito, seja dentro do seu planejamento, sejam transações avulsas que envolvam cotas sociais de empresa.